O nosso tema do semestre é família. Nós vamos conversar sobre a família, não focando a nossa estrutura familiar mais específica, particular, mas os relacionamentos que acontecem nesse contexto que a gente chama de família. Porque o foco é a construção do nosso ser nos relacionamentos. Como é que a gente se desenvolve em relação com esse outro que convive com a gente, faz parte da nossa casa, que tem relações consanguíneas com a gente. E o objetivo principal é melhorarmos como pessoas, de modo que nós nos sintamos mais felizes e, ao mesmo tempo, possamos fazer os outros mais felizes. E hoje o tema dessa nossa palestra, 5 certezas absolutas sobre família. Eu escolhi um texto para servir como ponto de partida. Você recebeu o material, que está em Gênesis, capítulo 1, versos 26 a 28, que dizem assim: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Até aqui. Quando aconteceu a Copa do Brasil de futebol, uma das expressões que foi muito usada à época foi a expressão família escolar. Uma seleção muito boa, inclusive, que perdeu de pouco para a Alemanha, jogou muito bem, nos deu muita alegria. E essa expressão foi usada o tempo todo pela imprensa, família escolar. Seleção é uma família, nós somos uma família, e essa ideia de família estava presente o tempo inteiro. A palavra família é usada em vários setores. Tem gente que gosta de usar no mundo empresarial. Você vai visitar uma empresa, o gestor, o administrador, o dono diz: nós somos aqui uma família, uma grande família. Os nossos funcionários, nossos colaboradores são como a família da gente. Você vai para uma igreja, uma confissão religiosa, é a mesma coisa, somos uma família. E aí a gente vai usando a palavra família tantas vezes, em tantos ambientes, com tantas conotações, que tem uma hora que a gente não se pergunta o que é que essa palavra de fato significa. O que é uma família? Quem é a família da gente? Qual é o impacto da família na vida de uma pessoa? Quais são as bênçãos ligadas à vida familiar e quais são os desafios ligados à vida familiar? Todos nós temos uma família, gostemos dela ou não. Todos nós vivemos relações familiares. Mas como é que devemos entender isso? Para que nós sejamos melhores para as nossas famílias e tenhamos também das nossas famílias uma experiência melhor. Eu queria construir com você hoje alguns fundamentos. Como é o nosso primeiro encontro, eu queria deixar algumas bases que vão servir para todo o nosso caminho ao longo desse semestre. Você não precisa se preocupar, porque não vai ser um estudo sequencial. Cada terça-feira nós vamos falar de uma forma específica, vamos olhar por um ângulo específico e vamos tentar aprender lições específicas que começam e encerram na mesma reunião. Então, se você vier 2, 3, todas, vai aproveitar sempre ao máximo. Mas, ao mesmo tempo, nós teremos essa sensação de que estamos cada vez mais aprofundando, chegando a lugares cada vez mais interessantes,
conhecimentos que podem nos ajudar de alguma maneira, porque relacionamento é o que a gente faz todo dia, e a casa da gente é o lugar principal dessa nossa vivência relacional. Eu tenho certeza que se você conseguir vir todas as reuniões ao longo desse semestre, vai ter muita coisa boa aí para você desfrutar. E o primeiro fundamento, a primeira base, a primeira certeza que eu quero deixar com você hoje é essa: a família é a porta da vida. Vamos dizer isso juntos? Família é a porta da vida. Todos nós aqui somos fruto de uma triangulação que o Dr. Sigmund Freud batizou de triangulação edipiana, a relação entre um homem e uma mulher que dá como resultado o nascimento de uma criança. É assim que se vem ao mundo até hoje, e ao que tudo indica vai ser assim ainda por muito tempo. Ninguém aqui veio por produção espontânea, a não ser que nós tenhamos um alienígena aqui. Às vezes dá a impressão que até temos entre nós um ou outro, mas a não ser que tenhamos aqui alguém de outro planeta, todos nós somos resultado da decisão voluntária, aparentemente involuntária, consciente, inconsciente, de um homem e uma mulher. Você foi gerado. Você foi gerado. Você subsistiu no ventre de uma mulher por um tempo. Esse tempo pode ter sido de 9 meses, pode ter sido de 8 meses, pode ter sido de 7 meses, os mais apressados. Tem aqueles que a mãe faz questão de lembrar isso até hoje. Te carreguei 9 meses, você me deve, eu sofri para te gerar, você não sabe o que eu passei. A minha mulher trabalhou muitos anos com aleitamento materno, auxiliando mulheres que estavam amamentando seus filhos, e ela conheceu uma vez uma mulher que, por causa da gestação e de uma doença que ela teve na gestação, teve que tomar 250 injeções para segurar o bebê. E ela tomou essas injeções e guardou todas as seringas. E um dia ela disse: eu guardei porque o dia que elas estiverem maiores, que ela teve dificuldade nas 2 gravidezes, eu vou mostrar para elas o quanto eu sofri para elas nascerem. E curioso, porque ela não estava pensando mal, ela estava pensando assim: eu quero que elas entendam que não foi fácil, mas que valeu a pena e que por isso elas têm que dar valor. Às vezes a mãe da gente não é mal intencionada, só é doida mesmo. Algumas coisas que falam pra gente é só porque não encontra um jeito melhor, não é por má intenção. Mas o fato é que todos nós aqui fomos gerados e houve a participação de um homem nesse processo, não é? Ele pode ter participado minimamente, pode ter participado mal e porcamente, mas ele participou. E essa união entre 2 pessoas fez com que você existisse. E é interessante que você entenda que você não existiria de outro modo. Nenhum de nós aqui existiria de outro modo. Quando eu era moleque, eu gostava de pensar que bem que eu poderia ter nascido na Suíça, bem que eu poderia ter nascido numa casa de gente rica, bem que eu poderia ter nascido num lugar melhor, com gente melhor, porque faz parte de toda a infância, adolescência, você ter uma dificuldade de aceitar a sua família. E eu ficava fantasiando: e se eu tivesse nascido em outro lugar, de outro jeito? Até que um dia caiu a minha ficha: se eu não tivesse nascido do jeito que nasci, onde nasci, fruto dos pais que eu tive, sejam eles como tiverem sido, eu não existiria. E por que eu estou tocando nesse ponto com você hoje? Porque esse é o primeiro desafio para você viver em família, seja ela a sua família hoje, como ela for. Você precisa ter gratidão pela vida, gratidão pela existência, gratidão pelas pessoas que de alguma maneira contribuíram para você estar aqui, ainda que algumas não tenham intencionado isso e ainda que algumas não tenham ajudado muito. Uma vez alguém me disse num aconselhamento: mas pastor, a minha mãe tentou me abortar e não conseguiu.
eu disse, vamos olhar pelo lado do não conseguiu e não pelo lado do tentou. Porque esse negócio de tentar é assim, ó. Tentar e não conseguir significa não quis. Porque tem coisas que não tem erro. É igual assim, ó, com todo respeito, por gentileza, me entenda. Mas quando alguém diz assim, fulano tentou se matar 5 vezes, não tentou. Porque se tenta, consegue. Eu até posso te ensinar um jeito. Me procura no final, te dou. Tem jeitos que não tem erro. Ah, então a pessoa está mentindo? Não, não é isso. É que ela tem um conflito. De um lado, ela deseja vencer um sofrimento que ela considera que não está conseguindo vencer e sair desse lugar. Mas do outro, ela tem um desejo de ficar. E às vezes, inconscientemente, o desejo de ficar é mais forte. E aí ela boicota a própria tentativa. Por que eu estou falando sobre isso? Porque quando alguém me diz, minha mãe tentou me abortar, é importante que a pessoa entenda, não quis, porque se quisesse, conseguia. O conflito dela foi tão forte e no final prevaleceu que ela tivesse você ao invés de que não tivesse. Então houve uma luta, alguém lutou contra as forças que queriam que você não estivesse aqui hoje, ainda que pareça que ela estava de alguma maneira participando dessas forças. Ah, mas o meu pai sumiu, eu nunca conheci, eu não sei quem que é, mas ele não existisse, você também não existiria. Quando a gente muda, por quê? Porque em geral a gente olha para a nossa história sempre do ponto de vista da vítima. E ser vítima é muito fácil, mas ao mesmo tempo é muito doloroso. Ser vítima não é uma coisa boa. Viver a vida como vítima é um pesadelo. Quando você começa a agradecer pela vida, agradecer pelas coisas boas, agradecer pelas oportunidades, agradecer pelos privilégios, agradecer por aquilo que você tem à sua disposição hoje, você sai desse lugar de vítima e se torna protagonista. E ser protagonista significa não que tudo vai dar certo, mas significa que a responsabilidade é sua e que ninguém é culpado por nada. Ah, eu sou assim porque eu não tive pai. Ah, eu sou assim porque a minha mãe me deu. Essas coisas são terríveis, mas é importante que você saiba que você pode ser quem você quiser. E mais importante, que você pode ser quem Deus quiser que você seja. Por isso que eu gosto de uma frase do psicanalista Jacques Lacan. E eu já citei essa frase nos nossos encontros. Ele diz: você pode me dizer que é assim ou assado por causa disso ou daquilo, desse ou daquilo, mas isso não muda o fato de que é você quem diz que é assim ou assado por causa disso ou daquilo, desse ou daquilo. O que ele quer dizer é o seguinte: você pode jogar a culpa no outro, mas é você que está jogando. É você que está jogando, é você que está dizendo a culpa é do outro. Quando o mais importante, mais interessante é você assumir a sua própria existência, as rédeas, e dizer, bom, esse sou eu estou aqui, eu estou respirando, eu estou vivo, eu tenho um motivo para agradecer. Por isso que uma das frases que eu mais gosto na Bíblia Sagrada, está lá no Salmo 150, é o versículo 6, é o último verso dos Salmos, que diz assim: todo ser que respira, louve ao Senhor. É mais ou menos isso mesmo. Sacou que você está respirando, sacou que você está vivo, percebeu que você está aqui ainda, apesar de todas as lutas que você está enfrentando, agradeça. Respirou fundo, agradeça, porque tem coisa boa aí na sua vida. Quando você entende que a família é a porta, você para de idealizar, você para de fantasiar, você para de se perguntar como teria sido se fosse de outro jeito, e abraça, e diz, quer saber, é desse jeito, é com esses que eu vou, é assim que a gente vai viver. E quando a gente aceita, tudo é mais fácil. Eu me lembro uma vez que eu fiz um casamento de um casal. Os dois já tinham uma idade assim, não é que eram velhos. Eu tenho 45 anos, eu não me sinto velho. Tem gente com mais idade aqui que não se sente velho. Eles tinham na época uns 40, mas eu acho que para casar é um pouco assim. Não é que é tarde, mas é perigoso. Ainda mais se nunca foi casado. Porque assim, gente com 40 anos tem muita mania. Ainda mais se é solteiro.
Tem um jeito de guardar o sapato, tem um jeito de guardar a pasta de dente, tem um jeito de guardar as camisas por cor, sabe assim? E aí casa, dá um enroscozinho, né? Porque aí a mulher vem e vai fazer do jeito dela, ela faz há 40 anos desse jeito, mas ele não faz, ele faz de outro jeito. Aí briga porque o papel higiênico é para fora e não para dentro, aí briga porque a pasta aperta na ponta e não no meio, aí briga porque tem a temperatura do chuveiro. E eu vendo isso, eu quis conversar com eles mais profundamente. E aí conversamos, aquele acompanhamento todo, casaram, viveram alguns anos muito bem, mas um dia ela apareceu no meu gabinete dizendo: eu não aguento mais, eu quero separar, eu não aguento mais. E o que aconteceu? Conversa vai, conversa vem. Teve uma hora que eu olhei para ele e falei assim: escuta, ele é assim. E aí? Vai encarar? Porque assim, ó, a gente vive num mundo que tudo nos faz acreditar que a gente pode ter acesso ao ideal. Então assim, você olha uma mulher na internet, linda, maravilhosa, toda produzida, Photoshop ali comeu solto. Você fala: nossa, bem que eu podia ter uma dessa. Não podia. Não podia. Estou te vendo daqui, não podia. Entendeu? Se olha um carro, nossa, bem que eu podia ter um desse. Um avião, um lugar paradisíaco para morar. É um mundo que nos seduz o tempo todo de várias maneiras. E qual que é o pior resultado desse mundo? A insatisfação com aquilo que a gente tem. E tem gente que fica insatisfeita com o que tem assim que tem, porque assim que tem já conhece outra coisa melhor. Você sai com um produto da loja, chega em casa, já tem um produto melhor sendo apresentado na televisão. O tempo todo a gente é bombardeado com a tentação da insatisfação. E aí a gente leva isso para os nossos relacionamentos. Ah, eu queria que a minha esposa fosse assim. Ah, eu queria que o meu filho fosse assim. Ah, eu queria que minha mãe fosse assim. Eu queria que meu pai fosse assim. Tem uma hora que a gente tem que olhar e ser bem franco com a gente e com as pessoas. É desse jeito. E aí, vai encarar? Sua esposa é essa, 20 anos. Vai encarar? Ou vai continuar fantasiando que um dia ela vai ser diferente? Um dia um cara falou para mim: mas Marcelo, eu só queria que a minha mulher tomasse iniciativa, viesse, me agarrasse, me apalpasse, fantasiasse algumas coisas, propusesse umas ideias novas, tal. Eu só queria isso. Eu falei: irmão, bem-vindo ao clube. Nós que é tonto também quer isso, essas coisas aí. Tem uma vida fantasiada e tem uma vida real. E quem abraça a vida real e vive a vida real é mais feliz. Família é porta para a vida significa o seguinte: você é fruto de uma família. Você tem um pai, você tem uma mãe. Ah, mas eu fui criado por outros. Você tem mais pais, mais mães. Eu falo que família é sempre cumulativa. Ela nunca é substitutiva. Não é que o pai que me criou substituiu o pai que fecundou a minha mãe. O pai que me criou se somou ao que fecundou a minha mãe. Então eu sou duplamente privilegiado, porque Deus mobilizou duas pessoas para que eu estivesse aqui hoje. 3, 4, 10. Porque tem gente aqui que Deus teve que mobilizar muita gente para estar aqui hoje. E está. E está vencendo. Família é porta significa: seja mais grato e honre quem é responsável por você estar aqui hoje. Porque a gente só acerta daqui para o lado e daqui para baixo quando a gente acerta daqui para cima. Por isso que a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe. Ela não diz honra teu pai e tua mãe se eles são bons. Não diz honra teu pai e tua mãe se eles são crentes. Não diz honra teu pai e tua mãe se eles fizeram o trabalho direitinho. Diz: honra teu pai e tua mãe para que você tenha vida longa na terra. O beneficiado de honrar pai e mãe é o que honra pai e mãe, não é o pai e a mãe que são honrados. Meu pai já é falecido e eu continuo honrando a memória dele. Por quê? Porque eu sou abençoado honrando meus pais. E aí quando eu levo isso para dentro do meu casamento, o que acontece? Me relaciono melhor com a minha mulher.
E aí quando vem os filhos, como eu tenho uma relação de honra para cima, eu vou saber estabelecer uma relação de honra para baixo. Por quê? Porque eu tenho experiência, eu tenho autoridade nisso. Uma vez eu presenciei isso, de um filho falar assim, de um pai falar para o filho: filho, não faz isso com a sua mãe. O filho olhou e falou assim: mas você faz com a sua. Sabe aquela coisa de você tem que dar carinho para sua mãe, mas você não dá para a sua, a avó vive reclamando. Família porta significa isso, que não importa como ela é, eu tenho uma dívida de gratidão, eu sou grato e eu quero ser uma pessoa melhor pelo tanto que eu sou grato por estar aqui hoje. Segundo, família é ponte para o mundo. Vamos dizer juntos? Família é a ponte para o mundo. Por quê? Porque é num contexto familiar que você aprende a se relacionar com o mundo. Você tenha sido criado por quem foi criado. Ali o seu caráter foi forjado. Por exemplo, a gente sabe hoje por estudos que muito da formação do nosso caráter acontece até os 3 anos de idade. Muito da formação do nosso caráter acontece até os 3 anos. A família molda a gente para a relação com o mundo. Pessoas que foram criadas num lar onde o que é certo, o que é errado, têm uma noção da realidade muito mais criteriosa do que quem viveu num ambiente onde as coisas eram relativas. Por exemplo, uma das coisas que a gente sabe através de estudos psicanalíticos é que crianças que tiveram pais presentes e disciplinadores, não exageradamente, mas dentro de uma normalidade, têm uma relação com as outras pessoas de mais respeito e consideração. Pessoas que tiveram pais negligentes, deixa o filho fazer o que ele quiser, não tem problema, tendem a ter uma relação com os outros mais dificultada. Então, por exemplo, a gente chama esse perfil de gente que foi educada com mais rigor de perfil neurótico. E esse perfil que a presença, a influência da figura paterna não foi tão grande, ou foi frágil, ou não se inscreveu direito, de um perfil mais psicopático. Não quer dizer que seja uma coisa grave, mas quer dizer que, por ter havido uma ausência, há uma sensação de que o outro não é alguém com quem me relacionar de forma igual, respeitosa, mas alguém que eu posso usar, que tem que me servir, que não pode dizer não para mim, que... Entendeu? E nós estamos vivendo isso. Como nós vivemos uma geração onde a figura paterna, por exemplo, foi muito enfraquecida, nós temos uma geração de jovens que tem um pouco de dificuldade de entender relações de autoridade, de limite. Você percebe um cara que já está meio psicopata quando ele faz coisas que não devia fazer. Coisa boba às vezes. Parar numa vaga que não é para ele. Parar na vaga de deficiente. Aí alguém fala assim, não pode parar aí. Ele fala, é rápido. Não, mas não pode nem rápido. Não, mas eu já volto. Não, mas não pode, essa vaga é de outra pessoa. Não, mas eu já parei, eu já volto. Mas amigo, você não pode fazer isso. Não é da sua conta. A pessoa tem uma sensação de que o direito dela é maior do que o de todo mundo. Por quê? Porque ela vem muitas vezes de um lar onde essas coisas não ficaram claras. Por isso que a gente fala, parece chavão, mas não é. Famílias fortes, sociedade forte. Famílias fracas, sociedade debilitada. Por isso que preocupa quando a família é atacada de todos os lados. Por quê? Porque a família forte faz a sociedade forte. O menino que respeita o pai, respeita a professor. O menino que respeita o pai, respeita os outros. O menino que não respeita ninguém, não respeita ninguém. O menino que chuta o pai, que briga, que cospe, não vai olhar para o outro e falar por favor, ou muito obrigado. Eu estava uma vez num avião, sentado no corredor, e do outro lado do corredor tinha um pai e um menino
que devia ter no máximo uns 4 anos, no máximo uns 4 anos. E o menino era uma graça, estava até bem vestidinho, o menino todo cheio de onda, assim, bacana. E aí, foi assistindo o programinha lá, e abrindo bandeja, fechando bandeja e tal. De repente chegou a hora de pousar. E aí veio a ordem da cabine dizendo, ó, fecha e trava a mesinha, põe a poltrona na posição vertical. E o pai pegou e fechou a mesinha do menino, o menino olhou para ele bravo e abriu a mesinha. Aí o pai falou, filho, nós vamos pousar, e fechou a mesinha, o menino foi lá abrir a mesinha. Aí o pai falou assim, tem que fechar, ele fechou. Aí o menino abriu. Aí o pai fechou. O menino fez assim, e abriu. Aí o pai fechou. Aí o menino deu um soco no ombro do pai. Aí o pai beliscou o menino. Aí o menino arranhou o pai. Aí o pai pegou e beliscou o menino de novo, o menino começou a chorar. Aí o pai fechou a mesinha, o menino foi lá, abriu a mesinha. Aí o pai olhou para mim e eu olhei para cá. Porque eu nunca tinha visto endemoniado com 4 anos. Nunca foi. Mas foi uma coisa. E no final nós pousamos com aquela mesinha aberta. O menino ganhou a briga. E eu fiquei assustado, porque eu fiquei pensando o que aquilo vai virar. Você entende? Assim, recentemente um casal precisou de ajuda porque filho com muito problema, muita dificuldade e tal, num momento familiar difícil, o filho acabou agredindo o pai e a mãe. E a mãe, num momento de desespero, foi lá e fez um BO contra o filho, e aí a justiça foi lá e fez uma liminar, obrigando o menino a manter certa distância dos pais. É o mundo que nós estamos vivendo, porque nós estamos negligenciando a família como ponte para o mundo. A família não é só o lugar onde a gente se refugia do mundo, mas é o lugar onde a gente aprende a viver com o mundo. Os irmãos são o protótipo do outro. Com os irmãos a gente aprende o que é dividir, o que é querer a mesma coisa e não poder ser de todo mundo. Os irmãos nos ensinam um monte de lições. Terceiro, vou correr aqui. A família é a base da missão pessoal. Vamos dizer juntos? A família é a base da missão pessoal. Isso aqui é outra coisa que o mundo que a gente vive inverteu. A gente separou o nosso papel no mundo do nosso papel dentro de casa. E é o mesmo. A gente começa em casa. Eu já contei isso em algum momento, eu imagino, mas foi uma experiência muito impactante para mim, porque eu pastoreava uma igreja e trabalhava muito, corria para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, e atendia muita gente. Eu cheguei a atender por dia 10 pessoas com horário marcado. Então entrava cedo e saía tarde da noite, atendendo um atrás do outro, e isso a semana inteira. Às vezes não tirava folga, igreja muito grande. Eu me lembro que um dia eu cheguei em casa muito cansado, mas muito cansado. Tinha ouvido muita gente, muitos problemas, aquela coisa toda. E quando eu cheguei em casa, a Cristiane estava me esperando, ela falou, amor, eu preciso conversar com você. Quando ela me disse isso, eu falei, amor, por favor, eu estou estourando, eu ouvi muita gente, eu preciso descansar um pouco. Deixa eu chegar. Eu acho um barato quando um homem diz para a família, deixa eu chegar. Não foi você que chegou? Quem que foi que chegou aí? É um fantasma? Deixa eu chegar, depois a gente fala. Eu nunca esqueço, ela fez assim, tá bom, e virou. Quando ela virou, eu falei, ai meu Deus, ela voltou. Só vou te falar uma coisa. Ela foi assim. Qualquer membro da tua igreja, qualquer um, pode sair da tua igreja amanhã se quiser. Qualquer membro da tua igreja, sai da tua igreja amanhã se quiser, não te dá nem satisfação. O único membro da tua igreja que não pode sair da tua igreja sou eu. E eu sou o único membro da tua igreja que não tem pastor. E virou. No que ela virou, eu falei, irmã, senta aqui. Ah, que eu te escuto. O que foi? Aquilo me deu um golpe tão grande. Eu falei, é verdade, eu estou sendo uma bênção para tanta gente e não estou sendo uma bênção dentro da minha casa. Uma vez um homem me disse assim, eu briguei com minha mulher porque eu
Já falei para ela, eu cuido das empresas, ela cuida da nossa casa, e ela não está cuidando, e eu fico tendo que lidar com coisa de funcionária doméstica e tal. Falei, amigo, é assim, ó, você é um empresário espetacular. Uma das coisas que a sua mulher viu em você foi isso. Só que você quer que ela aceite que isso você só vai dar fora, que dentro não. Olha que loucura. Então assim, todas as pessoas que convivem com você vão desfrutar o empresário que você é, menos a sua esposa. Ela vai ter que ser como você dentro de casa. E ela casou com você porque você é assim. Então, olha o drama. É igual o seu filho. Você aconselha tanta gente, mas seu filho não consegue se aconselhar com você porque você não tem paciência. Então essa dicotomia é o que está acabando com as nossas relações familiares. A gente precisa voltar à unidade disso. Quem eu sou fora de casa, eu sou dentro de casa. Começa no meu lar. Eu não vou ser uma bênção fora se eu não for uma bênção dentro. E não importa como que é a constituição da sua casa. Ah, mas eu moro sozinho, pastor. Foi duro então, hein? Você mora sozinho hoje. Pode ser que daqui a uns dias você esteja num relacionamento. Você precisa dar o seu melhor a partir dessa vivência com quem está mais perto de você. Você tem pai vivo, você tem mãe viva. Quanto tempo faz que não recebe uma ligação sua? Eu já contei aqui que quando meu pai morreu, se eu não tivesse visto ele naquele final de semana anterior a ele ter morrido, eu estaria quase 6 meses sem vê-lo. E eu sei, porque me conheço, que eu não me perdoaria se ele tivesse morrido sem eu tê-lo visto e vivido com ele o que eu pude viver pela graça de Deus. Às vezes é só uma questão de passar a mão no telefone e a gente não passa. Mas se fosse para atender um cliente, o WhatsApp funciona até 00:30, 2 horas da manhã. Pô, se eu conseguir lembrar de um cliente na minha tarde, não posso lembrar do meu filho? E mandar uma mensagem para ele dizendo, filhão, lembrei de você, ó, quando chegar em casa nós vamos jogar bola, quando chegar em casa nós vamos lutar, quando chegar em casa nós vamos rolar aí no chão e vamos fazer uma cabana, entendeu? Dizer para as pessoas que a gente ama, que a gente lembra delas quando não está com elas. Essas coisas são tão fáceis de fazer. Começa com a família. E por isso que eu gosto quando se diz que nenhum sucesso profissional compensa o fracasso de um lar. Quarto, família é o bem mais precioso. Vamos dizer isso? Família é o bem mais precioso. Por quê? Porque é esse lugar onde a gente é chamado a ser a gente mesmo. Família é o que Deus deu pra gente cuidar. Então nós temos os nossos pais, nós temos os nossos irmãos, nós temos um cônjuge, nós temos filhos, nós temos essas relações familiares. Nós temos as pessoas que foram sendo agregadas, família nunca substitui, sempre agrega. E isso é o bem mais precioso que a gente tem. Porque tudo mais fica. Como pastor eu fiz muitos velórios. E assim, quem que está lá na última hora? É a família. Pode ter mais gente? Pode, mas a família tem que estar lá. Tem velório que é super concorrido? Tem. Tem gente que quando morre, tem até gente que vai para ver se morreu mesmo. Tipo, não, vim ver mesmo. Agora a família é a base. Quando você vai num lugar que a família não está unida, é triste. E as pessoas sofrem. Talvez você esteja vivendo um momento de desunião familiar. Eu não quero que você saia daqui sentindo pesado. Eu quero que você saia daqui dizendo, puxa, peraí, quais são as minhas prioridades? Ah, mas eu tive uma dissolução, eu vivi um momento de ruptura, alguma pessoa desapareceu da minha vida faz tempo e eu não tenho mais como trazê-la de volta. Pode ser que isso seja verdade. Eu quero te convidar a pensar nisso com profundidade. Será que é verdade mesmo? E se é, vamos tocar o barco, mas vamos tocar o barco sendo pessoas melhores. De repente, quem está do meu lado hoje, eu preciso cuidar melhor. Porque a gente tem um negócio que a psicanálise chama de compulsão à repetição. Onde a gente errou lá atrás, a gente tende a errar de novo hoje. E tende a errar de novo daqui a 10 anos.
enquanto a gente não resolver o que está nos levando a isso, a gente continua repetindo isso. E você se conhece, já viu isso, e você conhece outros e já viu isso. Gente que já errou naquilo, vai errar naquilo de novo, e daqui a 10 anos vai errar naquilo de novo, se não tratar aquilo que está levando a isso. Cuidar da família é cuidar da gente. O apóstolo Paulo escreveu que quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Eu acho tão bonito isso. Quem ama seu filho ama a si mesmo. Quem ama o outro que Deus lhe deu para cuidar, está cuidando de si. Quem cuida do outro, cuida de si. Até porque enquanto a gente cuida dos nossos, Deus cuida de nós. E eu termino falando de Deus. Porque a quinta lição é: Deus é uma família e ama a família. Vamos dizer juntos? Deus é uma família e ama a família. O que eu quero dizer com isso? Você leu o texto que nós usamos no início, você leu comigo, acompanhou comigo, e ele diz assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Primeiro eu quero chamar a sua atenção para essa conjugação dos verbos. Façamos. Os pronomes. Nossa imagem. Nossa semelhança. Deus não está sozinho enquanto Ele cria. Ele diz: eu quero fazer um homem que seja a minha imagem e semelhança. E à medida em que Ele decide isso, diz o texto que Ele cria homem e mulher. E aí diz: tenham filhos. Por quê? Porque para esse homem e para essa mulher serem imagem e semelhança de Deus, eles têm que ser uma família. Porque Deus é uma família. Façamos não é de graça que está lá. Nossa, não é de graça que está lá. A gente aprende pela revelação da Bíblia Sagrada que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. É uma família. Então Ele faz o ser humano para ser como Ele, imagem dele. Esse ser humano tem que ser uma família. Por isso, quando você lê o capítulo 2 de Gênesis, você já deve ter lido o capítulo 2 de Gênesis. Todo mundo já leu Gênesis, pelo menos um pouquinho. Porque todo mundo já resolveu ler a Bíblia e começou por Gênesis. Parou em Levítico. Mas Gênesis pegou firme lá. Você lê o capítulo 2 de Gênesis, está escrito lá que houve um momento em que o homem estava sozinho na criação. E Deus disse: não é bom. Mas por que não é bom? O homem estava reclamando? Não, não estava. Pelo contrário, ele estava até meio sossegado. Dormia a hora que queria, largava as meias onde queria, o celular estava sem senha. Estava um espetáculo. Mas aí Deus olhou e falou assim: não é bom que ele seja só. Vou fazer ele uma auxiliadora. Tanto isso é verdade que quando o pecado entra na cena e vira aquela confusão, e Deus fala assim: Adão, você comeu fruto que não era para comer? O Adão diz assim: a mulher que tu me deste me fez pecar. Olha o que Adão está falando para Deus: a culpa é tua. Eu estava aqui de boas no paraíso e o Senhor inventou esse negócio. Não é bom que ele esteja só. Vou fazer, olha aí, ó. Estou sem uma costela, a cicatriz, e agora aí, ó, tudo zoado. A mulher que tu me desse. Aí Deus pergunta para a mulher, fala a verdade, e fala: não, a serpente me enganou. E aí eu acho um barato, né? Porque num mundo que só tem 2 pessoas, já tem 4 culpados. O homem não estava demandando. Deus é que demanda que a família exista. Por quê? Porque a família é a imagem dele. Façamos o homem à nossa imagem. Homem e mulher os criou e disse: multipliquem-se. Ou seja, sendo família, vocês mostram quem eu sou, porque eu em mim mesmo sou uma família. Então esse é o valor da família para Deus. O valor da família para Deus não é só que Ele criou a família e criou a sua família e abençoou a sua família. É que Ele é uma família. Ele tem prazer na família. Porque a família tem potencial para ser um reflexo da glória de Deus. Então assim, está difícil na sua família? Está complicado? Eu quero que você saiba que você pode contar com a ajuda de Deus. Porque Ele, que é em si mesmo uma família, ama a família e quer ajudar a família.